Contra fatos não há argumentos. O que vai ser falado aqui é de conhecimento público e é verdadeiro. Todos sabem. O objetivo do vídeo não é criticar o Bolsonaro nem criticar o Lula, mas mostrar que eles são pecadores, que eles são imperfeitos. O único perfeito é Jesus Cristo. Todos nós erramos, todos nós falhamos, mas Jesus é perfeito. Existem muitos cristãos que nesse momento estão idolatrando, adorando ao Bolsonaro, ao Lula, mas o único perfeito é Jesus Cristo. Só ele merece toda a honra e toda a glória. Então nesse vídeo vai ter um pequeno trecho falando sobre o Bolsonaro, um pequeno trecho falando sobre o Lula e um breve comentário. Eu te convido a assistir até o final. E se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e que Deus abençoe você e te dê o verdadeiro entendimento. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O elogio aberto que fez a um abjeto torturador é o retrato acabado de sua própria personalidade política. É surpreendente que o mesmo Bolsonaro tenha sido tributário da pulsão antissistêmica. Justamente ele, o gestor de uma família franquia, porque o Bolsonaro, mais do que um político, é uma franquia. Ele levou para a vida pública 3 filhos e uma ex-esposa, e em diversas ocasiões defendeu, sem nenhum constrangimento, todos os privilégios e todas as benesses que os deputados recebem do poder legislativo. Na campanha eleitoral de 2018, o Bolsonaro triunfou ao apresentar-se como o candidato antipetista por excelência e como candidato antissistêmico por definição. Essa junção foi decisiva para o seu êxito eleitoral. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Ao confirmar por 8 votos a 3 a anulação das sentenças que a Lava Jato impôs ao líder máximo do PT, o plenário do Supremo Tribunal Federal apenas se rendeu à tese jurídica segundo a qual os processos contra Lula não deveriam ter sido julgados em Curitiba porque envolviam uma roubalheira que não se limitava à Petrobras. Todas as culpas terão de ser julgadas novamente, em outra praça, mesmo aquelas que foram sacramentadas em 3 instâncias do judiciário. A ficha de Lula foi momentaneamente lavada, mas ainda não foi enxaguada. Não há absolvição, mas protelação das culpas. Na prática, o Supremo presenteou Lula com uma autorização para percorrer a conjuntura política como candidato a 2 posições. Está liberado para disputar um 3º mandato à presidência da República. Como é improvável que as novas sentenças sejam produzidas em curto prazo, Lula tornou-se candidato também à prescrição dos crimes que lhe foram atribuídos em processos como o do triplex do Guarujá e o do sítio de Atibaia, corrupção e lavagem de dinheiro. E nesse pequeno vídeo que fala sobre o Bolsonaro, é um vídeo que foi tirado do canal Carta Capital. Esse vídeo foi feito por um homem que se chama João César de Castro Rocha. Ele é escritor. Ele que produziu esse vídeo. E esse vídeo se chama A Origem de Jair Messias Bolsonaro. Quem quiser pesquisar melhor, dá uma olhadinha no YouTube lá. E aqui ele mostra um trecho onde Bolsonaro faz uma homenagem a um homem ditador da época da ditadura militar, esse coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ao qual o Bolsonaro se referiu, foi um coronel da época da ditadura militar. E esse coronel foi acusado por centenas de mortes e desaparecimentos aqui no Brasil, nessa época. E, inclusive, ele foi um dos torturadores da Dilma. E o Bolsonaro fala ali, Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Fazer uma homenagem a um homem ditador, cruel, responsável por centenas de mortes e desaparecimentos aqui no Brasil. O próprio Senhor Jesus foi torturado pelos soldados romanos.
Será que um dia o Bolsonaro vai fazer uma homenagem para os soldados romanos também, que torturaram Jesus? E o Bolsonaro também, ele se diz cristão, e ele se diz contra o... Eu também sou contra isso, mas Bolsonaro é contraditório, porque ao mesmo tempo que ele se diz contra, ele também é a favor da pena de morte. Então não existe isso, porque para o bebê isso é uma pena de morte, mas para o criminoso, para aquele que comete um crime, também a pena de morte é o fim da vida. Então os dois levam ao fim da vida, tanto para o bebê, que lógico é completamente inocente, não tem culpa de nada, mas quando pratica esse ato contra o bebê, o ato de fazer para o bebê é a pena de morte. Assim como para o criminoso, quando ele é condenado, a pena de morte, para os dois o significado é o mesmo, o fim de uma vida. Então o Bolsonaro, ele é a favor de um, mas contra o outro. E isso para mim não tem lógica nenhuma, porque a Bíblia diz que só Deus pode tirar a vida e só Deus dá a vida. Deus faz descer a sepultura e Deus tira de lá. Então esse é o trabalho somente de Deus. E o Bolsonaro, ele é contra a união afetiva entre dois homens. E ele diz que é por princípios bíblicos, mas na verdade é mentira do Bolsonaro. Ele é machista, porque se fosse por princípios bíblicos, ele ia ser contra, mas também ia respeitar quem tem esse tipo de escolha. E a prova que o Bolsonaro é machista é que em 2014 ele falou para a deputada Maria do Rossio, lá na Câmara dos Deputados. Então, como que pode um homem que se diz cristão falar uma coisa dessa? Isso para mim é um absurdo. E quem tiver alguma dúvida a respeito disso, dá uma pesquisada aí, Maria do Rossio e Bolsonaro, que vocês vão ver com detalhes. E no vídeo que se refere ao ex-presidente Lula, esse vídeo foi tirado do site UOL de Notícias e o comentarista ali é Josias Souza. Se você quiser dar uma pesquisada melhor, dá uma conferida lá. E nesse trecho, nesse comentário, Josias Souza esclarece bem para nós que o Lula ele não foi absolvido dos seus crimes, mas foi anulado o processo dele. Por que foi anulado? O Lula roubou tanto no Brasil que o juiz Sérgio Moura foi considerado incompetente para julgar todos os crimes que o Lula e a quadrilha dele cometeram no Brasil. Então o Lula roubou tanto que o juiz foi considerado incompetente para julgar tudo isso. E foi anulado o processo do Lula. E o Lula foi preso, ficou algum tempo, foi condenado, foi preso, mas agora foi anulado esse processo. E o Lula, hoje, ele é ficha limpa, ele pode se candidatar a presidente do Brasil novamente. Então foi feita uma grande manobra jurídica para ele poder se candidatar. Eu acho isso um absurdo, porque isso não poderia acontecer se ele foi condenado até em terceira instância e perto das eleições, daí é anulada todo o processo, a condenação foi anulada para ele poder se candidatar novamente. Isso só acontece aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Mas fazer o quê, né? E também o Lula, ele é do PT, um partido de esquerda. E a esquerda ela tem tendência a se opor a alguns princípios bíblicos e até perseguir os religiosos. Que nem nós vemos agora na Nicarágua, que está havendo perseguição religiosa contra a Igreja Católica. Nós vemos isso na China, na Coreia do Norte, muita perseguição religiosa. E essa perseguição vem através do comunismo, do socialismo, partidos de esquerda. E nas veias do Lula corre o sangue esquerdista. Será que o Lula vai fazer isso aqui no Brasil, se ele ganhar a eleição? Vai perseguir nós, os religiosos? Embora o Lula diga que não, e agora na campanha eleitoral ele está até dando uma puxada para o meio evangélico, se referindo à Bíblia, se referindo a Deus. Mas, como diz, ele é esquerdista, então só Deus sabe o que pode acontecer. O que você acha? Deixa nos seus comentários aí o que você acha sobre tudo isso, se o Lula ganhar, ele vai perseguir a igreja ou não. E
E a respeito do Bolsonaro, deixe no seu comentário se ele está dando um bom exemplo como cristão, como ele se diz cristão ou não. Deixe nos seus comentários também, por favor. Mas, como eu disse no princípio, o objetivo desse vídeo não é criticar o Bolsonaro, não é criticar o Lula e nenhum outro candidato. Porque eles são pecadores, são falhos, mas todos nós somos pecadores, somos falhos. Na Bíblia está escrito assim, que Deus viu lá do céu e não há um justo sequer, todos pecaram. Todos pecaram. Então o único perfeito é Jesus Cristo. Hoje nós podemos ver, infelizmente, muitos cristãos se ofendendo nas redes sociais, se xingando nas ruas, está havendo brigas, até mesmo mortes, por causa de política. Infelizmente, muitas igrejas estão usando aquilo que deveria ser considerado santo, sagrado, o púlpito, para anunciar propaganda eleitoral. Infelizmente, isso está acontecendo em muitas igrejas aqui no Brasil. Então, você que é cristão, você tem o direito de votar, mas vote com consciência, vote correto. Dobre seu joelho, faça uma oração e peça a direção de Deus, que Deus vai te mostrar a melhor opção. Mas não faça comunhão com as trevas, não se associe a partido político, ao invés de ficar militando a favor da direita ou da esquerda. Prega o evangelho para as pessoas, para as almas que precisam ser resgatadas. Esse é o trabalho de um bom cristão, não fazer militância política, mas sim pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o mandamento de Deus. Nós vemos o exemplo dos discípulos do Senhor Jesus. Eles nunca negociaram com Herodes ou com Pilatos para ter facilidades. O próprio Senhor Jesus, até no momento da sua morte, ele não quis negociar com Pilatos, preferiu morrer, mas morrer sendo obediente a Deus. E hoje em dia, muitos cristãos estão fazendo comunhão com as trevas, estão se corrompendo, dizendo que precisam tomar parte política. Você não precisa ter posição política, você precisa ter uma posição perante Deus, se humilhar perante o Senhor, que Ele vos exaltará. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. E se você gostou desse tipo de conteúdo, eu te convido a assistir o outro vídeo que vai ficar na tela final, O Cristão e a Política. Dá uma conferida lá, tenho certeza que você vai gostar. E aperte no joinha aí embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal, aperte no sininho ali, opção todas, para você receber os próximos vídeos que for produzidos aqui no canal. Isso ajuda, incentiva muito eu continuar com esse projeto de estar levando o evangelho puro e verdadeiro às famílias e estar glorificando o nome do Rei Jesus. O objetivo do canal Deus e Família é somente esse: levar o evangelho e glorificar a Deus. E em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente você e toda a sua família. E até o próximo vídeo, se assim for a vontade de Deus.